Boa noite a todos. Hoje a palestra é com a médica veterinária Mônica dos Santos e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre programas de autocontrole. Pode se apresentar, Mônica? Boa Fica à noite, vontade. galera. Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Mônica, eu sou médica veterinária, eu sou inspetora de frigoríficos CIE, né, aqui no Paraná, que a gente fala CIP. Sou RT de frigoríficos e faço consultoria para frigoríficos também. E também sou instrutora de cursos da Inspeção em Foco. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre programas de autocontrole. E eu vou contar para vocês um pouquinho como que eu entrei na área da inspeção, bem breve, para vocês entenderem um pouquinho por que a gente está trabalhando com a inspeção em foco hoje. Então, deixa eu só espelhar aqui a minha apresentação e eu vou começar a conversar com vocês, tá? Só um minutinho. Alguém só me dá um feedback se deu certo, tá? Tá, Alguém pode me dar um ok? Só ver se a Bia já vai colocar Ocultar. ali. Só um pouquinho. Tá. Eu acho que a Bia deve ter caído. A gente espera um pouquinho. Mas, enquanto isso, a gente pode ir conversando. Então, gente, eu vou começar mesmo sem apresentação. Tudo bem, Paulo? Por vocês? Tudo bem, pode começar assim. Então, assim, gente, eu vou conversar com vocês como que surgiu a Inspeção em Foco e por que a gente começou a passar essas informações e por que eu estou aqui dando palestra para vocês hoje. Quando eu me formei, eu passei no concurso para minha cidade, para a prefeitura da minha cidade, eu morava em Barracão, Paraná, uma cidade bem pequenininha. E logo que me formei, passei pro concurso da prefeitura. E eu gostaria muito, né? Nossa, eu queria muito trabalhar na vigilância sanitária. E eu fui lotada para trabalhar no serviço de inspeção municipal. E eu pensava que serviço de inspeção municipal e vigilância era a mesma coisa, né? Imagina, era tudo a mesma coisa para mim. E aí eu fui designada a ser responsável pelo serviço de inspeção municipal. E aí eu não sabia nada daquilo. Eu não sabia nada de inspeção. Eu não sabia nada do que eu tinha que fazer lá. Nada. E naquela época, praticamente 7 a 8 anos atrás, não existia a informação que a gente tem hoje, né? A gente não conversava da maneira que a gente conversa, não tinha esses Instagrams que a gente passa informação, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha cursos da área, né? Então, eu tive muita dificuldade em aprender. E eu tive que aprender sozinha, tudo que eu sei hoje, né? Correr atrás para aprender, para conseguir ter êxito no meu trabalho naquela época. Eu não sabia o que era uma carcaça, tá? Então, eu tive que aprender tudo sozinha. E eu encontrei a Sara em um dos meus estágios em um CIF, e a gente decidiu que a gente quer compartilhar o nosso conhecimento adquirido até hoje, né, para as pessoas de uma maneira mais leve. Porque se engana quem acha que inspeção é chato, né? Quem acha que inspeção é só legislação e é uma coisa chata. É uma área muito incrível, que a gente tem novidades todo dia, a gente tem desafios todo dia, a gente aprende muito sobre clínica, sobre patologia, sobre todas as áreas de veterinária a gente se encontra na inspeção, tá? Então é por isso que a gente criou a Inspeção em Foco, para passar um pouquinho da nossa rotina e do nosso conhecimento para vocês, facilitar o que a gente, na nossa época de estudante ou de começar a carreira, a gente não teve. Tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre programas de autocontrole, para vocês entenderem melhor o que é isso. Paulo, deu certo aí? Posso passar os slides? Ou ainda não? Pode passar. Ela acabou de colocar. Então, deu certo, gente. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre programas de autocontrole, tá? Mas, assim, da onde veio os programas de autocontrole, gente?
o que são os programas de autocontrole. Então, desde a década de 90, gente, a Organização Mundial de Saúde, ela já nos dizia que os princípios gerais de higiene e segurança dos alimentos, eles devem ter abordagem global e integrada, ou seja, acompanhar todas as etapas dessa cadeia, desde a exploração agrícola até o consumidor final. Ou seja, gente, desde a década de 90, já citava que todos os estabelecimentos produtores de alimentos, eles deveriam ter todo o controle da sua produção, tá? Desde a exploração agrícola até o consumidor final. Muita gente pensa, né? A gente tem a ideia de que a inspeção é responsável pela segurança, pela qualidade, por tudo isso. E não. É de responsabilidade da indústria produtora, do estabelecimento, monitorar todas as etapas da produção, tá? Então, o Código do Consumidor, ele também nos assegura essa colocação. Ele define ser responsabilidade da empresa a garantia de um produto seguro. É a mesma coisa que a gente comprar um fogão, né? A empresa tem que garantir que aquele fogão ele funciona corretamente e ele tem segurança, né? Então não precisa ter um órgão fiscalizador em cima dele o tempo inteiro exigindo aquilo. Ele é de responsabilidade da empresa vender um fogão que funcione e que não vai causar nenhum dano ao consumidor. Um produto seguro. E é a mesma coisa com a indústria, né? A indústria de produtos de origem animal. Ela tem que levar ao consumidor, além de um produto de qualidade, um produto inócuo, né? E os programas de autocontrole, eles surgiram junto com a necessidade de adequação do sistema de gestão de qualidade e segurança dos produtos de origem animal. Ou seja, gente, os programas de autocontrole, eles foram desenvolvidos especialmente para os produtos de origem animal, controlando todas as etapas do processo. No ano de 2005, o Ministério da Agricultura aprovou a Circular 175 e a 176, que exigia a implantação dos programas de autocontrole nos estabelecimentos de produtos de origem animal inscritos no Serviço de Inspeção Municipal. Então, essa circular, ela apresentava os programas de autocontrole de uma forma bem generalizada. Ela era mais voltada para bovinos e, a partir dela, foram sendo criadas outras circulares voltadas para cada tipo de produção, como leite, mel, pescado, enfim, né, todos os produtos de origem animal. E para quem não sabe, gente, todo estabelecimento que manipula, processa e produtos de origem animal, sendo leite, mel, pescado, frigoríficos, embutidos, enfim, ele deve estar inscrito em um serviço de inspeção municipal. Caso contrário, esse produto oriundo desse estabelecimento, ele é um produto clandestino. No Brasil, a gente tem o serviço de inspeção municipal, estadual, federal e o CISB, que é o mais novo sistema, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Então, ou seja, né, como exigência para os estabelecimentos produzirem os produtos, eles devem ter os programas de autocontrole. Mas por que a gente tem que saber? O que o médico veterinário tem a ver com isso? Eu tenho a ver que eu, como fiscal, eu vou fiscalizar, como fiscalização, eu vou fiscalizar esses programas de autocontrole, certo? Como responsável técnico, eu vou elaborar, implantar, né, e treinar os colaboradores sobre os programas de autocontrole. Como consultor, eu também vou elaborar os programas, vou descrever, vou implantar. Então, por isso que a gente tem que saber todos os programas, todos os elementos e tudo que engloba os programas de autocontrole, ok? Gente, então assim, a circular 175 e a 176, elas foram revogadas e outras legislações foram surgindo para regulamentar os programas de autocontrole. Então, atualmente, de maneira geral, a gente se baseia no Decreto 9.013, de dia 29 de março de 2017,
que é o RISPOA, né, que é o regulamento que rege toda a inspeção de produtos de origem animal, a portaria 368 do MAPA, a portaria número 46 e também, gente, a norma interna 1 de 2017 do MAPA, que está não escrita aí, mas ela é muito importante também para a implantação dos programas de autocontrole, tá? Mas lembrando, gente, que cada elemento de inspeção, ele tem a sua legislação. Por exemplo, há poucos dias foi aprovado a nova legislação de bem-estar animal, tá? Se o estabelecimento ele for um frigorífico, ele deve descrever o seu programa de bem-estar animal de acordo com a legislação vigente de bem-estar animal, tá? Então a gente vai seguir, a gente vai descrever o nosso programa de acordo com cada norma complementar. Tá, Mônica, mas afinal, o que são programas de autocontrole, gente? Os programas de autocontrole, eles são programas desenvolvidos, procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados, monitorados e verificados pelo estabelecimento com vista a assegurar a inocuidade, tá? Tem que ser um alimento inócuo, a identidade, né? Eu não posso vender linguiça por salame, a qualidade, né? Então eu tenho que fornecer para os meus os meus consumidores, eles querem um produto de qualidade, um produto bom, e a integridade dos seus produtos, que incluam, mas não se limitam, aos programas de pré-requisitos como o BPF, PPHO e a PPCC, ou programas equivalentes, tá? Então, assim, gente, os programas de autocontrole, eles descrevem tudo, todas as etapas e quem é de responsabilidade da empresa descrever e desenvolver esses procedimentos, tá? Então, galera, os programas de autocontrole, eles devem ser descritos, ou seja, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um documento descrevendo todos os elementos que a gente vai monitorar dentro do processo, tá? E que a gente vai implantar na nossa empresa. Depois, a gente vai implantar esses procedimentos na rotina da nossa empresa. Porque não adianta ter um programa de autocontrole implantado, descrito, se ele não está implantado. Por exemplo, numa indústria de alimentos, a gente tem o programa da potabilidade da água, certo? Então, a gente vai descrever no nosso programa que o nosso cloro ele tem que estar a 1 ppm constantemente. Então, ele não vai ter oscilação e a gente vai monitorar ele 3 vezes por turno. Mas isso não acontece, né? Eu não tenho como medir o meu cloro e também eu não tenho quem faça esse monitoramento 3 vezes por turno. Ou seja, eu descrevi um programa de autocontrole lindo, só que ele não está implantado. A minha empresa ela não faz isso. Eu só descrevi lá que ela faz, mas ela não faz. Ele não está implantado, tá? Minha empresa não realiza esse procedimento. E depois de implantar, a gente vai monitorar se o nosso programa ele está sendo realizado pelos colaboradores que fazem parte do processo, tá? Por exemplo, no programa de procedimento sanitário operacional, que está descrito que nós vamos fazer a amarração do reto de 100% dos animais, né? E eu vou designar um colaborador para monitorar os outros colaboradores que fazem esse processo, né? Para ver se eles estão realizando esse processo, né? Então não adianta eu descrever, implantar e os colaboradores que têm que realizar esse procedimento, eles não estão fazendo. Então a gente vai colocar um monitor para monitorar esse procedimento, tá? E também a gente vai verificar se o monitoramento está sendo feito de maneira correta. Como assim, Mônica? Tá, então eu vou implantar esse procedimento, né? Eu vou monitorar os colaboradores que devem estar realizando esse procedimento e vou monitorar, e vou verificar se o meu monitor que está observando aquele procedimento, ele está verificando, ele está monitorando de maneira correta, tá? Então,
eu vou verificar se o meu monitor ele consegue analisar esse procedimento, se ele consegue identificar os erros dos colaboradores. Por exemplo, hoje eu vou fazer uma verificação em loco, né? Eu vou pegar os programas de autocontrole e vou lá verificar se o meu monitor está fazendo o monitoramento de maneira correta. Então, está escrito no meu PAC, né, no meu programa de autocontrole, que o monitor ele vai monitorar os colaboradores na entrada para o frigorífico, né, na hora que eles vão adentrar lá no frigorífico. Eu chego lá, o meu monitor ele não está fazendo monitoramento. Ou seja, esse monitor ele não está fazendo o monitoramento de acordo com o que está escrito no programa de autocontrole, tá? Então, já está errado. Por isso que a gente tem que verificar o monitoramento. Mas, ok, então a gente já entendeu o que é um programa de autocontrole. Mas, espera aí, o que a gente vai descrever nesses programas? O que tem que estar descritos nesses programas? Os elementos de inspeção, gente. Né? Então, antigamente, os estabelecimentos, eles descreviam as boas práticas de fabricação, o procedimento padrão de higiene operacional e o APPCC de uma maneira geral, sem separar os programas. E hoje eles devem ser descritos separadamente. Eu até postei um vídeo hoje lá no Inspeção em Foco, que muitas pessoas têm a ideia de que BPF são só boas práticas de colaboradores, tá? E não, né? Elas englobavam antigamente, né? Todas as elementos de manutenção, de vestiário, sanitário. Então, os programas de autocontrole, hoje, né, com a regulamentação dos programas, elas foram esmiuçadas. Então, cada item tem o seu programa. Por exemplo, hoje a gente monitora e descreve os programas separadamente. Então, a gente monitora manutenção, vestiário, iluminação, e cada um tem o seu programa descrito individualmente, né? Diferente do que era antigamente, né? Tudo era junto, né? Então, a BPF, ela incluía todos esses itens de maneira geral. Hoje, não. A gente tem que descrever manutenção, vestiário, iluminação, de uma forma individual, tá? Então, vamos ver um pouquinho de cada elemento para vocês entenderem melhor? Então, vamos lá, gente. Nos nossos programas de autocontrole, a gente tem que descrever a manutenção dos equipamentos. Então, nesse documento, a gente vai descrever como são as instalações do nosso estabelecimento e como a gente vai monitorar para manter a manutenção delas em dia, né? Então, não tem como a gente ter um produto inócuo se o nosso estabelecimento ele está caindo aos pedaços, certo? Então, a gente tem que manter a manutenção em dia e fazer manutenção preventivas e corretivas para que o nosso estabelecimento sempre esteja com a manutenção correta, tanto a questão de piso, parede, né, porta, mas também como os equipamentos, né, para que no momento em que a gente vá utilizar esses equipamentos, eles estejam funcionando corretamente. É muito importante colocar isso. Eu até coloquei a foto de uma pistola pneumática, porque, por exemplo, vamos supor que a nossa pistola ela não está com a manutenção em dia. Isso pode prejudicar no bem-estar animal, né? Então, ela não vai estar com a calibração em dia, ela não vai estar funcionando certo. Isso vai interferir diretamente no bem-estar animal. Então, todos os equipamentos têm que estar com a manutenção em dia, né? Então, nós temos o elemento 1, que é de manutenção. O elemento 2, a gente vai monitorar, e descrever vestiários sanitários e barreiras sanitárias, tá? Esses itens, eles não fazem parte da área de produção, tá? Então, por isso que a gente vai descrever e monitorar eles separadamente. Então, a gente vai verificar se os vestiários, eles têm os itens de lixeira, pia, torneira, banheiro suficiente, armário, tudo correto, para que os nossos colaboradores possam se higienizar corretamente durante as operações e antes de entrar para a área industrial. A iluminação, né? Então, a gente
Consegue fazer algum produto de qualidade no escuro? Não. Né? Então, a gente vai verificar a intensidade da iluminação. Nesse programa de autocontrole, a gente tem que descrever quais são as áreas que devem ter mais intensidade de luz. Então, o que a gente vai monitorar, gente? Nesse programa de autocontrole de iluminação, a gente vai monitorar se aquela iluminação é suficiente para a gente elaborar um produto inócuo. Então, a gente tem os lux mínimos para cada área, né? E a gente vai monitorar com o luxímetro se aquela iluminação ela está adequada. Nós temos o elemento 4. O que a gente vai descrever nesse programa de autocontrole, né? A gente vai descrever como é feita a ventilação do nosso estabelecimento. Se tem janela suficiente, se não tem condensação, né? Se o fluxo de ar dentro do nosso estabelecimento, ele vem da área suja para a área limpa, tá? Isso não pode. Se tem condensação dentro das áreas que produzem vapor, então a gente vai descrever todo esse elemento de ventilação e vai descrever também como que a gente vai monitorar para impedir, por exemplo, acúmulo de mau cheiro, condensação, né? E a gente vai corrigir essas não conformidades, tá? Nós temos o elemento 5, que é captação, tratamento e distribuição de água de abastecimento, né? Então não adianta a gente ter uma indústria impecável se a qualidade que a gente utiliza para a elaboração dos nossos produtos de origem animal, ela não é boa. Então, no programa de potabilidade da água, a gente tem que descrever da onde vem a nossa água, se é de sistema público, se é de sistema privado, né, poço artesiano, como que a gente faz o controle da qualidade da nossa água. Então, a gente vai descrever tudo nesse programa de autocontrole. Quando que a gente vai monitorar o cloro da nossa água, tudo isso a gente tem que descrever no nosso programa. Águas residuais, que é o elemento 6. Então, por exemplo, assim, será que a gente consegue fazer um produto inócuo caindo esgoto dentro do nosso estabelecimento? Ou, por exemplo, com ralo que não é sifonado, com as águas acumulando dentro do nosso estabelecimento? Não, né? Então, a gente vai descrever como que a gente faz a drenagem dessas águas residuais, tanto de processo de higienização, né? Então, dentro de uma indústria, a gente faz higienização, tem muito água residual desse procedimento, então, para onde vai essa água? Nós temos, por exemplo, lavagem de carcaça, né? Então, tem que ter ralos suficientes para que seja drenada essa água. Então, a gente vai descrever no programa de elemento 6 como que é feita a drenagem das águas residuais e como que a gente faz o monitoramento desse programa. Nós temos o elemento 7, que é o controle integrado de pragas, né? Então, a gente também tem que impedir que as pragas se instalem dentro do estabelecimento, né? Prevenindo isso. Prevenindo que a praga tenha acesso ao estabelecimento, que ela tenha abrigo, que ela tenha alimento, né? Então, a gente evita isso com barreiras físicas, com higiene, tanto da área interna quanto externa, né? E a gente também tem o controle das iscas, tem o controle do ambiente externo. A empresa ela tem que descrever quem faz esse controle, por exemplo, de iscas. Normalmente é uma empresa terceirizada, né, que faz esse controle de pragas. A empresa ela só controla essas questões de evitar acúmulo de entulhos na parte externa, fornecer alimento para os bichinhos, né? Então a gente tem que fazer uma higienização corretamente para que não haja alimento para as pragas. A gente tem o elemento 8, que é o PPHO, né? Que é um elemento muito importante também, que a gente vai descrever como que a gente realiza a higienização de tudo dentro do nosso estabelecimento e qual a frequência. Nesse elemento, a gente tem que descrever as etapas de higienização e sanitização que são realizadas dentro do nosso estabelecimento. Então, a gente vai, por exemplo, descrever todos os equipamentos,
as plataformas, as áreas que tem dentro do nosso estabelecimento, e a gente vai descrever como a gente realiza a higienização e sanitização e quando, né? E se essas áreas tiverem equipamentos, a gente tem que descrever também como desmontar, quais os detergentes e sanitizantes que a gente ocupa para realizar esses procedimentos, tá? Então, o elemento 8, ele é muito importante. Parece complicado, tá? Mas depois que a gente entende certinho, é um elemento super tranquilo da gente descrever. Nós temos também o elemento 9, que são os hábitos de higiene, hábitos higiênicos do treinamento e saúde dos operários, tá? É um elemento que eu gosto muito. Acho o treinamento de colaboradores super importante. Eu acho que é um elemento também muito importante. Então, assim, ele engloba todos os hábitos dos nossos colaboradores dentro do frigorífico e a saúde deles também. Porque eles que levam os perigos para dentro da nossa empresa, né? Então, são os colaboradores que estão lá em contato direto com os produtos. Então, é muito importante esse elemento. A gente vai descrever quais são os hábitos que eles devem ter dentro da indústria, né? Muita gente acha engraçado, mas eu falo assim que lavar a mão é uma coisa muito difícil de se fazer, gente. Fazer os colaboradores entenderem que eles têm que lavar a mão, que eles têm que tomar banho, que eles têm que fazer coisas simples, parece fácil, mas é muito, muito, muito difícil. Então, o elemento 9, a gente vai descrever quais são as orientações que o estabelecimento vai passar para os colaboradores, né? Quais são os treinamentos que a gente vai fazer com eles, pode ser de bem-estar animal, de PSO, de hábitos higiênicos, né? Então, a gente vai descrever nesse elemento tudo o que é relacionado aos colaboradores, ok? Nós temos o elemento 10, que é o procedimento sanitário operacional, que a gente fala que é o PSO. Então, nesse elemento, gente, a gente vai descrever quais são os procedimentos que a empresa realiza para evitar contaminação cruzada dentro do estabelecimento. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, no momento em que a gente vai realizar a sangria de um bovino, o colaborador ele tem que ter duas facas. Uma para realizar o corte da barbela do animal e outra para realizar o corte dos grandes vasos. Mas por que isso, Mônica? Porque essa faca que corta o couro, ela está entrando em contato com o couro que tem contaminante, poeira, pelo, certo? E no momento em que o colaborador ele vai cortar os grandes vasos, essa faca ela vai entrar em contato com a musculatura do animal. Se ela não for trocada, se ele utilizar a mesma faca que ele cortou o couro, ele vai contaminar essa musculatura. Então, essa troca de facas durante o procedimento de sangria é um PSO, é um procedimento sanitário operacional. Existem vários procedimentos sanitários que são realizados durante um abate ou durante uma desossa ou qualquer outra produção de produtos de origem animal. Mas, por exemplo, assim, são procedimentos que a gente tem que fazer durante a manipulação ou a produção para que não haja contaminação cruzada. Por exemplo, a gente usa caixas de cores diferentes na área limpa e na área suja, para que não haja contaminação cruzada, né, entre produtos, né, ou enfim, que um colaborador não pegue uma caixa da área suja que está contaminada e leve para a área limpa, né, para não contaminar os produtos. Então, esses procedimentos são para evitar contaminação cruzada, são os PSOs. Nós também temos o elemento 11, que é matéria-primas, ingredientes e material de embalagem. É um elemento também de extrema importância, porque não adianta você querer produzir um produto bom, né? Se você tem uma matéria-prima de baixa qualidade, você também tem que ter controle dos seus ingredientes e material de embalagem. No elemento 11, a gente vai descrever da onde vem a nossa matéria-prima, quais são os ingredientes que a gente ocupa
na nossa produção, quais são as embalagens que a gente ocupa, se são só embalagem secundária, se é embalagem primária, aonde a gente estoca essas embalagens, né? Se essas embalagens são feitas de plástico, de papelão, tudo isso a gente tem que descrever no nosso elemento 11, tá? E outro elemento de extrema importância é o controle de temperatura. Então, ao longo de qualquer processo de obtenção de produtos de origem animal, a gente tem os processos que usam do frio, do calor, seja para resfriar um produto, né? Ou para procedimentos como a esterilização. Então, a gente tem que controlar as temperaturas do nosso processo. Então, a gente vai descrever no elemento 12 quais são os procedimentos que incluem temperatura e que a gente tem que monitorar, né? E quais são os produtos que utilizam do frio para conservação, né? E como que a gente vai monitorar quais são as máximas e a mínima temperatura que a gente aceita nesse procedimento. Então, a gente vai monitorar se a nossa câmara fria está dentro do esperado, se o esterilizador das facas ele está a 82 graus. Então, tudo que usa temperatura, a gente vai descrever no nosso programa e a gente vai monitorar. Nós temos o elemento 13, que é de calibração, aferição de instrumentos de controle de processo. Por que é muito importante esse programa? Vamos pensar assim, gente, que eu sou uma indústria produtora de salame, né? Então, eu vou colocar 1 quilo de sal, tá? Esporadicamente. Mas a minha balança, ela está totalmente descalibrada, né? Ninguém afere, a gente não tem controle nenhum. E aí, a minha balança está tão descalibrada que eu pesei 1 quilo, deu 1 quilo, mas na verdade tem 1,2 kg, né? Então, o meu produto, ele vai ficar totalmente salgado, vai estar fora de qualidade, porque eu não controlo a calibração e aferição dos meus instrumentos. Ou, por exemplo, eu não controlo, não faço a aferição do meu termômetro. Então, no momento em que eu vou expedir algum produto, ele tem que estar a 7 graus, né? Por exemplo, algum produto carne. Então, eu tenho que aferir se ele está a 7 graus. Mas o meu termômetro de despeito está totalmente sem aferição. E ele está com uma variação de 2 graus para mais, né? Então, no caso, o meu tá com 9 graus. E eu acho... Não, perdão, para menos. Enfim. E aí, ele está totalmente descalibrado. Eu estou expedindo o produto fora da temperatura. Por isso que esse elemento tem que ser bem levado a sério, tá? Ou, por exemplo, o peso também, as balanças. Então, a gente tem que manter as calibrações e as aferições dos instrumentos em dia, tá? E o elemento 14, ele é também muito importante, porque a gente vai fazer análises laboratoriais dos nossos produtos, para ver se eles estão dentro das questões físico-químicas e microbiológicas. Então, a gente vai descrever nesse elemento quais são os produtos que a gente tem, qual a frequência de realização das análises e quais análises a gente vai realizar, tá? Nós temos o elemento 15, que é o controle de formulação dos produtos, combate à fraude e à recall. Então, a gente vai descrever no elemento 15 a formulação dos nossos produtos, como que a gente vai fazer análises de combate à fraude e se houver algum problema com os nossos produtos, como que a gente vai recolher esses produtos do consumidor. Então, a gente vai descrever nesse programa esses itens. No elemento 16, o controle de expedição. Então, a gente vai descrever nesse programa como que a gente realiza o controle da expedição, temperatura, condições de caminhão, o que foi expedido, tá? Nós temos também o APPCC, que assim, ó, gente, o APPCC não adianta você implantar no teu estabelecimento se todos os outros elementos não estão implantados, tá? Então, primeiramente você vai implantar todos os outros elementos e depois o APPCC. Nós temos o elemento 18, que é exclusivo
para estabelecimentos frigoríficos, né, aves, suínos, pescado, que é bem-estar animal. Nós também temos o MRE, que é o material de risco específico, que também é só para abatedouros frigoríficos de ruminantes e bovinos, tá? É um programa exclusivo para ruminantes e bovinos. Então, esses são todos os elementos que a gente vai descrever e monitorar. Parece difícil, gente, mas não é, tá? Então, com todos esses monitoramentos, essas verificações, a gente vai obter um produto seguro, né? Então, com todo esse controle, em todos os processos, a gente consegue garantir um alimento seguro para o consumidor. E essa responsabilidade é da empresa, exclusivamente da empresa, tá? Então, eu peguei aqui, para vocês verem um pouquinho, um sumário, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Esse é um sumário do elemento 9, tá? Que é o elemento de controle dos colaboradores, dos hábitos higiênicos. Então, como que a gente vai desenvolver esse programa de autocontrole? A gente vai descrever a introdução, né? Então, a gente vai descrever toda a questão da empresa, descrever aonde fica, né? O que produz, qual que é o objetivo dos programas de autocontrole, algumas definições. Então, a responsabilidade, que é o item 4 aqui, qual que é a responsabilidade da empresa em relação ao elemento 9? A responsabilidade da empresa é treinar os colaboradores e informar eles sobre tudo que se remete à higiene e os hábitos dentro da empresa, certo? E a responsabilidade dos colaboradores é realizar os procedimentos que foram passados a eles, certo? Então, aqui no item 5, que é o treinamento, como eu falei para vocês, a gente vai descrever os treinamentos que a gente vai realizar com os colaboradores, porque tem algumas locações dentro de um frigorífico que você tem que treinar esses colaboradores, né, antes deles assumirem esse cargo. Não adianta você colocar um colaborador, por exemplo, fazendo insensibilização de um bovino, se ele não passou por um treinamento. Né? Então, você vai descrever nesse item quais treinamentos você vai realizar com os colaboradores. Né? Então, aqui, principais treinamentos: admissional, procedimento do PPHO. Então, não adianta você colocar também um colaborador fazendo a higienização da tua empresa se ele não sabe o que é um sanitizante, se ele não sabe fazer a diluição de um detergente. Então, você vai ter que explicar para ele antes de colocar esse colaborador fazer esse procedimento. A gente também vai descrever aqui no item 6 quais são os hábitos higiênicos que esse colaborador tem que utilizar dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente vai descrever quais são os requisitos de uso de uniforme, quais calçados ele vai usar, como que ele vai realizar a higienização de mãos, como e quando, né? Os aventais, a capa plástica, o que ele vai fazer com os instrumentos, né? Os vestiários, o banheiro e o pátio, como que ele tem que manter essas áreas, né? A gente tem a saúde dos colaboradores, as medidas preventivas, né? Então, dentro dessas medidas preventivas, a gente vai descrever quais são os exames admissionais que são realizados com os colaboradores. Aqui também está descrito quais foram as medidas preventivas que foram feitas em relação ao Covid. E também, gente, a gente descreveu, então, todo esse programa e a gente tem que monitorar. Então, nós temos um monitor, né, que vai monitorar os colaboradores e observar se eles estão seguindo todos os procedimentos que foram descritos e foram passados para eles, né? Então, não adianta você descrever todo esse programa aqui, que é dos colaboradores, se eles não sabem, né? Então, você vai orientar eles sobre tudo que você descreveu no teu programa e você vai monitorar, né? Então, assim, vamos supor que você orientou os teus colaboradores
a toda vez que eles adentrarem a indústria, eles têm que lavar as botas, certo? Então, o meu monitor está lá, vendo se eles vão lavar as botas. Ok, se um colaborador foi entrar lá no frigorífico e não lavou as botas, nós temos um monitor lá que vai chamar ele imediatamente e vai pedir para ele lavar a bota, que é uma medida corretiva, certo? Ele vai corrigir o nosso colaborador. E essa reinspeção, que é o item 8.2, a gente vai colocar um ok que ele foi orientado, né? Porque não adianta você ver o teu colaborador fazendo coisa errada e você não corrigir, tá? Não adianta. E também nós temos a verificação em loco e documental. Essa verificação em loco e documental, ela não pode ser feita pelo monitor, ela pode ser feita pelo gerente de qualidade, pelo responsável técnico, que vai avaliar como o monitor está realizando o monitoramento. Então, vamos supor assim, que hoje eu vou lá na empresa, eu sou responsável técnica, e vou fazer a verificação em loco do meu monitor. Né? Então, eu vou lá com ele, ver como está sendo feito o monitoramento. E ele não está fazendo nada errado, ele não nada certo, ele não está percebendo que os colaboradores não estão fazendo o que está descrito, ele não está registrando nas planilhas essas não conformidades, ele está fazendo tudo errado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma medida corretiva. Eu vou treinar o meu monitor novamente para perceber essas não conformidades, tá? Então, aqui no nosso programa, a gente vai ter algumas legendas. Os anexos, gente, são as planilhas. Né? Então, o meu monitor, ele vai ter uma planilha, né, onde ele vai anotar as não conformidades. Então, como eu disse para vocês, né, ele vai monitorar e vai anotar se os colaboradores estão realizando os procedimentos escritos no programa de autocontrole. Tá? Então, quais são os principais erros que nós, médicos veterinários, ou engenheiro de alimentos, ou enfim, fazemos quando a gente vai ou descrever ou elaborar algum programa de autocontrole? As cópias, né? Então, muita gente pega cópias para, por exemplo, eu preciso fazer um programa de autocontrole para um laticínio, né? E eu peguei algum lá da internet, não mudei nada e eu estou ocupando. Nem sei o que está escrito. Gente, nunca façam isso, tá? Vocês podem pegar um modelo, mas vocês têm que conhecer a empresa, vocês têm que descrever realmente o que ela faz, tá? Um outro erro também é o excesso de planilhas. Então, a gente vai controlar todo esse processo anotando e monitorando através das planilhas, tá? Mas não adianta colocar muita planilha que o teu monitor não vai conseguir fazer. Nem você não vai conseguir fazer, né? Então é muita coisa, ele não vai conseguir fazer, não vai ser funcional, né? Então, esse programa ele não vai ser funcional, a gente não vai conseguir executar ele. Outra questão é não atualizar os programas, né? Nossa, eu fiz o meu programa de autocontrole faz 5 anos e eu nunca mais atualizei, já foi revogada a legislação, tal, e eu não tenho a mínima ideia, estou desatualizada, tá? Então, esse programa ele tem que ser constantemente atualizado. Não adianta você ter um programa estático, tá? Você tem que moldar ele de acordo com a tua empresa. Se ela é pequena, você vai fazer de uma maneira. Se ela é grande, você vai expandir, vai descrever uma maneira que ela consiga funcionar para a tua realidade. E também o pior erro, gente, um dos piores é não implantar. É só descrever. Então, eu, Mônica, eu sou responsável técnica de um frigorífico. Eu fiz o meu programa de autocontrole, descrevi todos os elementos, mas eu não orientei os colaboradores, eu não implantei, é só programa de gaveta, tá? Isso está totalmente errado. Você tem que implantar os procedimentos dentro da empresa. Assim, por que muitas pessoas fazem isso, gente, tá? Só descrevem e esses programas ficam na gaveta, sem ninguém ler, sem importância nenhuma.
E os programas de autocontrole, eles são o coração da empresa, gente. Tudo o que a empresa faz está relacionado com os programas de autocontrole. Então, se você compreender cada elemento e descrever bem certinho, de acordo com a empresa, você não vai ter problema em fiscalização. Não precisa enfeitar, tá? Quando vocês forem escrever algum programa, não enfeitem. O básico funciona, tá? Como tudo na vida. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como funcionam os programas de autocontrole, tá? Muito obrigada ao Laboratório de Inspeção em Tecnologia do Instituto Federal Catarinense de Concórdia. Fico muito feliz pelo convite e eu espero que tenham muitas perguntas, tá? Deixa eu fechar aqui para a gente conversar um pouquinho. Opa! Parar a tela. Alguém pode me dar um feedback? Está me ouvindo, Bia? Está me ouvindo? Agora acho que tá. Sim. Sim. Tem perguntas? Então, a minha internet está meio ruim, então talvez tenha, mas não tenha sincronizado. Ai, que pena. Porque eu tentei mandar agora aqui pro pessoal falando sobre o certificado e eu não consegui, mas eu vou mandar depois bem certinho. Sim. Mas deixa eu ver aqui. Tem aqui alguém. A Giovana falou que foi uma ótima palestra. Mas acho que as perguntas ou não tiveram mesmo ou não sincronizou. Mas se tiver e não sincronizou, depois eu posso te mandar pelo Insta. E aí você... Isso, gente. Se vocês tiverem perguntas para mim sobre hoje, vocês podem mandar lá no Insta, tá? Mas eu gostaria muito que vocês interagissem. Não sei se dá. Eu nunca usei esse stream, mas se vocês tiverem perguntas, gente, por favor, mandem, tá? Como são estudantes, talvez vocês não compreendam, mas uma dica que eu dou para vocês que estão estudando ainda, então, assim, todas as indústrias de produtos de origem animal têm que controlar esses elementos, tá? Então, quando vocês forem visitar, não sei se vocês vão constantemente visitar algum estabelecimento, vocês vão? A gente, na nossa faculdade, visita, assim, na disciplina. Então, gente, da próxima vez que vocês forem visitar, peguem essa lista, entrem lá na 175 ou na norma interna 1, imprimam. Quando vocês forem lá no estabelecimento, comecem a perceber as coisas. Comecem a perceber que na entrada tem uma barreira sanitária, tá? Que tem todos os itens que tem lava-botas, tem detergente, tem às vezes lavador de avental, tem tudo isso. Então, percebam que tudo é padronizado e que isso é controlado, né? Se for, eu puxo muito para frigorífico, que é o que eu mais trabalho. Então, por exemplo, no frigorífico, se vocês forem visitar algum frigorífico, muita gente vai lá só para tirar foto, né? A gente vai lá, visita, acha lindo. Mas observem, analisem os processos que eles estão fazendo. Por que tem caixa diferente de cor? Por que tem faca diferente? Tá? Não é porque o dono lá do frigorífico gosta da cor verde ou da cor branca, ou ele gosta da cor azul. Tudo isso, gente, tem uma explicação. Tá? Tudo isso tem um porquê. Então, quando vocês forem a algum lugar, imprimam essa lista e comecem a observar. Tá? Peguem, olha aqui, tem bem-estar animal. Eu vou lá na sensibilização, o cara faz assim, ele faz assado. Por que a rampa, por que as instalações dos bovinos é assim, por que a dos suínos é daquele jeito. Então, tudo isso tem que estar escrito no programa da empresa, tá? Então, quando vocês forem, prestem atenção nessas coisas, porque depois que a gente pega um olho clínico, depois que a gente entende, né, cada detalhe é muito mais simples, vocês vão conseguir descrever os elementos com uma maior facilidade. Quando começarem a entender as coisas, por exemplo, eu vou numa empresa, ou eu vou olhar a iluminação, né? Eu vou olhar para cima, nossa, tá iluminado, tem refletor. Olha, vou dar uma dica para vocês. Tem um aplicativo que é o Luxímetro. Próxima vez que vocês forem numa indústria, por exemplo, em uma indústria de indústria, tá?
vocês vão lá, baixem esse aplicativo de lux, vão nas áreas para ver se tem 110 lux, que é o mínimo para alguns estabelecimentos, tem 240, então peguem a norma, vejam se está dentro das normas, né? Esse luxímetro é bem tranquilo, você olha lá, coloca embaixo da luz, porque a gente tem que ter uma iluminação adequada. Então, é bem assim, depois que a gente começa a entender, é muito fácil para vocês descreverem. Então, quando vocês forem profissionais, vocês vão trabalhar em alguma empresa, são vocês que vão descrever esses programas. Né? Parece difícil, parece muita coisa, mas não é. Tá? Depois que você pega o jeito, assim, é muito tranquilo. E eu fico muito feliz também que vocês tenham interesse em saber, vocês têm um grupo de estudo. É muito, muito bonito, gente. Parabéns. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado e que não tenham ficado boiando, né? Porque assim, tem muita gente que a gente conversa e ainda não entende. Mas qualquer coisa que vocês precisarem ou tiverem dúvidas, ficarem com dúvidas, me chamem, que a gente pode fazer outro tipo de segmento para vocês entenderem melhor. Não, tenho certeza que todo mundo conseguiu entender e gostou muito. Ai, que bom. Ó, sincronizou uma pergunta aqui. Ai, que bom. Isso aí. Deixa eu te Vamos mostrar. lá. Ó, pode utilizar facão preto na produção? Não, não pode. Assim, ó, o ideal é que seja de cor clara, tá? Não pode utilizar cores escuras. Por exemplo, a gente utiliza as cores diferentes. Normalmente a gente utiliza branco, azul claro, verde, né? Mas não passa disso. Não pode ter cor escura. Por quê? Porque os colaboradores, gente, têm uma mania muito feia de marcar as facas. As facas, elas são eu não vou saber dizer o material do cabo da faca. É um acrílico, é um plástico. O que eles fazem? Eles querem marcar para identificar a faca, tá? E nessa marcação cria mofo, muitas vezes, tá? Acumula muito resíduo ali, muita bactéria. Então não pode ser de cor preta, tá? Porque a gente precisa enxergar se tem alguma sujeira ali, tá? Então todos os materiais que são usados em qualquer indústria, eles têm que ser claros para que a gente consiga ver se a higienização está sendo feita de maneira correta. Então não pode de cor preta, tá? Tem que ser assim, uma cor que a gente consiga visualizar se tá sujo, tá limpo, tem mofo, não tem. Então não pode, tá? Perfeito. Tem mais uma aqui, deixa eu colocar aqui para você. Quais dicas são fundamentais para os recém-formados que querem trabalhar nessa área? Gente, primeira dica que eu daria para vocês. Façam estágio, tá? Mas assim, ó, Mônica, eu quero ser responsável técnica de uma indústria. Primeiro, gente, vocês têm que saber o que o responsável técnico faz, tá? Então, eu vou lá numa indústria, eu vou conversar com o responsável técnico. Responsável técnico, ele é responsável por regularizar a empresa perante os órgãos fiscalizadores, certo? Então, eu vou observar, eu vou ser responsável pela parte técnica da empresa. Então, eu vou cuidar tudo que é relacionado à empresa, tá? Se eu tiver que ir lá na vigilância sanitária, eu vou. Se eu tiver que ir no serviço de inspeção, eu vou. Se eu tiver que fazer rótulo, eu vou. Tudo isso. Eu tenho que saber o que o responsável técnico faz, tá? Então, vão nas empresas, façam estágio, conheçam a área da inspeção, gente. Como eu falei para vocês, eu ia nos frigoríficos só para tirar foto, tá? Eu ia nas visitas à faculdade, eu achava aquilo incrível, mas eu não tinha a mínima ideia de que tudo que envolve a produção de alimentos, a gente tem uma tecnologia por trás. Eu não imaginava como era isso. Então, quando eu passei no concurso, que eu fui lotada para o serviço de inspeção, que é totalmente diferente da vigilância sanitária, eu tive que aprender tudo sozinha. Então, não cometam o mesmo erro que eu, tá? Eu sei que inspeção é uma área que a gente conhece lá no fim da faculdade e que talvez a gente não tenha tempo de conhecer, né? Então, a gente bate muito em clínica, e então a gente não tem tempo. Mas não cometam esse erro, sabe? Conheçam a inspeção, conheçam as áreas. Tem muita coisa legal que a gente pode fazer na área da inspeção. A gente pode prestar consultoria, que é uma área muito crescente hoje, né? Então, por exemplo, assim, como assim consultoria? Eu sou RT de uma indústria, mas eu não sei fazer um rótulo.
porque a gente também é responsável por isso, tá? Mônica, olha, aqui na minha indústria eu sou responsável técnica, mas eu não sei fazer rótulo. Opa, mas a consultora Bia sabe fazer. Bia, vem aqui me ajudar a fazer um rótulo. Então, a Bia vai prestar uma consultoria para a empresa na área de rotulagem, tá? Então, tem muito nicho, gente. Mas, assim, vocês têm que conhecer as áreas, né? Então, eu vou lá hoje conhecer uma indústria de mel, como que funciona uma indústria de mel, uma de pescado, uma de desossa, enfim. Vocês têm que conhecer, tem que ir atrás de estágio, porque não adianta vocês querer trabalhar na inspeção se vocês nunca foram numa indústria, né? Então tem que fazer estágio, gente. Tem que pagar para ir lá conhecer a indústria e se meter. E assim, ó, não tenham vergonha. Gente, não tenham vergonha de ir lá e pedir estágio e falar, olha, pelo amor de Deus, eu quero conhecer a tua empresa. Sejam corajosos, tá? Uma dica que eu dou para vocês, sejam corajosos. É, importante. Muito. Acho que era isso. Acho que não tem mais nenhuma, ou minha internet que não colaborou. Mas aqui... Ah, tá. É só ele falando que não chegou o aviso do YouTube, tá? É porque a gente teve aquele probleminha, né? Que aí a live era para ser dia 11, eu acho, né? E aí ficou para hoje. Ó, aqui ele comentou, deixa eu ver. Infelizmente, no setor de pescado, nas empresas que visitei, utilizam luvas de pano. Gente, então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês também. Nenhuma empresa é perfeita, tá? Nenhuma BRF é perfeita, assim, não tem perfeição. Então, muitas vezes, até eu tive uma aluna minha que fez os nossos cursos de inspeção, e a gente passa o ideal, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, porque eu chego lá e vou fazer milagre, vou fazer a empresa não ter problemas. Isso não existe. O nosso trabalho como responsável técnico, como controle de qualidade, ele é constante, tá? Então, não existem indústrias perfeitas. Então, isso... existem, gente, muito erro ainda, sabe? Então, não adianta... Acontece, tá? Então, mas não pode, né? Tem que ser de um material que não seja, por exemplo, que não solte fiapo, que não vá contaminar o alimento, né? Que não traga perigos para dentro da indústria. Bom, acho que era isso, então. Quero te agradecer, Mônica. Muito obrigada por ter aceitado também remarcar por causa do nosso problema de internet aquela vez. Imagina, não tem problema. Foi muito compreensiva, muito obrigada. E foi incrível, acho que todo mundo gostou muito de hoje. Ai, que bom. Então, a gente te agradece muito. Feliz, porque como eu disse para vocês no início da palestra, na minha época foi muito difícil aprender. E eu não quero que as pessoas passem pela mesma dificuldade que eu. Então, eu sempre digo para a Sara que a gente tem que ser o mais acessível possível, né? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, o que tiver ao nosso alcance para ajudar vocês, para orientar, e de uma maneira simples, né? Porque muita gente acha que, né, que a inspeção ela não tem que ser flexível, ela tem que ser uma legislação sempre reta, que não tem curva. E, na verdade, não é assim. Né? Então, a gente tem que começar a pensar diferente. Então, o que vocês tiverem de dúvidas ou alguma coisa que vocês quiserem me perguntar, eu estou à disposição, tá? Lá na Inspeção em Foco, vocês também podem seguir lá no meu Instagram pessoal, né? Se vocês tiverem qualquer coisa que quiserem me perguntar, tá? Então, muito obrigada pelo convite. Se vocês tiverem outro tema que eu possa ajudar vocês em algum momento, eu estou à disposição. Tá bom, galera? Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.